certo? Vamos então começar com este relato, espíritos que perturbam o meu tio. Epa, vamos lá, vamos ver do que se trata. Não é um relato longo, não. É um relato medião, longuete. Medião, tá? Vamos lá. Olá, meu nome é fulano, tenho 24 anos e moro em Goiânia, Goiás. Eu tenho um tio que, quando bebe, diz ver espíritos e coisas do além. Não só vê, ele também conversa com os espíritos. Chega a entrar na porrada com eles. E no outro dia, você vê ele todo machucado. Mas ele não gosta de falar no assunto. Ele só fala quando tá bêbado. Ele é praticamente alcoólatra, então as pessoas não acreditam nele. Chamam ele de mentiroso e coisas do tipo. De acordo com a minha mãe, a minha avó contava para ela que desde que ele era um bebê recém-nascido, ele apresentava certas coisas que poderiam ser consideradas paranormais. Como, por exemplo, só parava de chorar quando a minha avó sentava com ele num determinado toco de árvore no quintal da casa. Quando eu tinha 17 anos, há 7 anos atrás, eu fui morar com esse tio para trabalhar e estudar, mas só fiquei 2 a 3 meses. Não deu certo, porque a nossa personalidade era muito diferente. Ele sempre tinha esses ataques com espíritos, mas eu não sentia medo. Talvez porque eu achava que era mentira e não ligava, mas cada vez ficava pior. Ele descobria coisas por sonho que estavam para acontecer. E aconteciam. Os ataques com espíritos costumavam aparecer quando ele bebia. E nessas horas ele descobria algumas coisas que ele não tinha presenciado e que não tinha como ninguém ter contado para ele. Como, por exemplo, eu ter ligado para minha mãe alguns minutos antes, sendo que ele não estava presente. Um dia, a coisa ficou forte. Eu estava no meu quarto já de madrugada tentando dormir, após ele ter bebido muito, e de repente eu comecei a ouvir alguém mexer na cozinha, andar, mexer nos talheres, mas só tinha eu e ele no apartamento. E eu estava escutando ele, no quarto dele, conversando com os supostos espíritos. Não tinha como ser ele na cozinha. Mesmo assim, eu não dei bola e voltei a tentar dormir. Mas os barulhos só estavam piorando. Foi quando eu comecei a ouvir a menos de 2 metros de distância, dentro do meu quarto, alguém ao lado do meu colchão, incessantemente sussurrar pelo meu nome com uma voz assustadora e uma risada maléfica. Fulano, fulano, era algo que lembrava a voz do Sméagol. Então era fulano, era a voz do Sméagol. Fulano, do Senhor dos Anéis. Mas era muito real. Eu procurava no meu quarto, olhando em todos os cantos, ainda no escuro, mas eu não achava nada. Depois de mais de meia hora, como isso não parava, eu fui no quarto dele, perguntar se ele estava me chamando. Ele estava conversando sozinho. Então interrompi ele e perguntei: tio, você me chamou? E ele, apontando para a parede, disse: Não é com você que eu tô falando. Eu tô falando com esse aqui. É esse aqui. E como você pode imaginar, não tinha ninguém além de nós dois. Então ele virou pro sobrinho e falou: Não é com você que eu tô falando. Tô falando com esse aqui, ó. Com esse aqui, porque não tinha ninguém. Bom, eu, muito cético, voltei a deitar. Mas os sussurros e as risadas que nitidamente vinham de dentro do meu quarto só aumentavam. Comecei a ouvir pessoas andarem até lá fora, no pátio do condomínio, mas eu olhava pela janela e não tinha ninguém. Apenas o forte som dos passos, parecendo uma pessoa andando bem forte, justamente para chamar minha atenção. Pá, pá, pá. Foi quando me cansei. Eu queria dormir. Eu estava com sono, mas eu não conseguia. Mesmo sem acreditar que era algo sobrenatural, liguei a luz e fui abrir a Bíblia para orar, pois não tinha outra coisa a se fazer. No mesmo instante que abri a Bíblia, a luz deu um estouro e queimou. Então, muito surpreso, peguei meu celular e, com a luz que vinha da tela,
fui lendo a Bíblia e falei para mim mesmo que iria ler até adormecer. Enquanto isso, as vozes, risadas, passos e todos os outros eventos continuavam. No outro dia, o meu tio, estando sóbrio, não queria tocar no assunto. Eu não sabia o que tinha presenciado, mas eu não acreditava que fossem espíritos. Mesmo que tudo parecia ter acontecido de forma 100% real, eu achei que era da minha cabeça. O mais estranho é que eu não senti medo e por muitos anos me apeguei a teorias físicas para justificar o que tinha acontecido naquela madrugada. Anos depois, contei isso para uma prima, que também já havia morado com ele, e ela disse em prantos que a mesma coisa havia acontecido com ela. Tanto as vozes sussurrando o nome dela, quanto as risadas e os outros fenômenos. Daí conversei com mais pessoas que entendem mais sobre o sobrenatural e comecei sim a acreditar que aquilo não era minha mente que tinha criado, não. Mas demorou. Eu fui muito resistente até me convencer. Este ano, contei para outra prima minha, que é irmã gêmea dessa primeira prima. Ela também já morou com meu tio, em uma data diferente da irmã dela. Ela disse que quando os espíritos começavam a atacar o meu tio, ele pedia para ela entrar dentro do quarto dele, porque quando ela entrava, eles iam embora, pois não gostavam da presença dela. Essas duas primas gêmeas têm um histórico de acontecimentos sobrenaturais. Pelo que sei, uma já apanhou da desgraça quando era adolescente, depois de ter chamado muito por esse nome, mas quem sabe seja história para um outro relato, né? Pois eu preciso ouvir da boca dela que isso realmente aconteceu. E por coincidência, a que apanhou da desgraça é a mesma que passou pelos mesmos fenômenos de ouvir risadas e vozes quando morava com meu tio. E é talvez a sobrinha mais apegada a ele. Eu gostaria de saber o que é que acontece com o meu tio e poder ajudá-lo, porque algo me diz que ele só não consegue se livrar da bebida por conta desses espíritos, mas não sei como ajudar, se nem eu mesmo sei o que realmente acontece. Também gostaria de saber o que foi tudo isso que presenciei. Gostaria de ouvir a opinião de vocês do canal Assombrado, do chat e de todos que assistem, para assim eu conseguir entender melhor o que eu presenciei e também ajudar o meu tio. Um grande abraço e obrigada por lerem o meu relato. Olha, pessoal, escrevam, não sei se vai estar rolando o chat aqui do lado, mas tem aqui embaixo os comentários, então podem comentar, por favor, tenham respeito. Mas eu acredito que o seu tio talvez sempre foi sensível, médium, talvez. Por algum motivo, caiu aí com a bebida, né? Se tornou alcoólatra e aí a gente não sabe o que puxou o quê. Se os espíritos que ele tinha facilidade de se comunicar, de tal, ele acabou perdendo o controle e eles acabaram fazendo com que ele entrasse no álcool e aí para viciar, né, dois pulos. Ou então ele acabou por algum motivo, né, abusando do álcool e isso facilitou, porque a gente sabe que o álcool abre o nosso espírito, abre o álcool, droga, essas coisas, então deixa você vulnerável. E quem tem sensibilidade, mais ainda. Ele chegou a frequentar algum terreiro, alguma coisa assim? Se não, eu não sei, mas eu acho que o que poderia ajudar é levá-lo em algum lugar que trate o espiritual assim, porque talvez ele tenha que aprender a lidar com esses espíritos que acaba que estão fazendo mal para ele, né? Sim, eu também acredito que os espíritos podem estar aí chupinzando, sugando ele em relação à bebida, sabe? E estão tomando ele a hora que querem. Então ele tá sem o controle do corpo dele, aí a hora que bebe piorou, né? Mas ele tinha que ir em algum lugar e tentar controlar isso. Porque no mínimo ele tem uma mediunidade aflorada, só que não controlada. E aí tá virando festa o corpo dele.
Então, acredito que ele tenha que ir a algum lugar para entender realmente o que são. E o que você presenciou na casa dele é esse bando de espírito, acho aí, que tá aí fazendo a festa, fazendo o que quer, o que não quer na vida dele, na casa. Não é? Essa é minha opinião, mas eu não sei. O que eu digo é levar ele num lugar íntegro, tá? Num lugar de bem, com pessoas que queiram ajudar, que trabalhem com coisas boas para tentar ajudá-lo. Eu acho que só lá que vai conseguir ajudar. Não sei, né? Tem que trabalhar o lado espiritual aí. A minha opinião. Certo? Vamos ver. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O choro que se aproxima. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, sou a fulana. Foi eu quem te enviou o relato tal. Eu fiquei ansiosa para ouvir você contá-lo, mas acredito que tenha se tornado proibidão. E como ainda não sou membro, não pude ver. Será? Eu vou até anotar aqui para eu ver, eu não sei. Não lembro do título assim. De repente ainda não foi, vamos lá. Mas eu vou me tornar membro em breve, porque adoro o canal de vocês e acredite, é um alívio essa troca de experiências por aqui. Não nos sentimos mais tão sozinhos neste mundo sobrenatural que se abre apenas para alguns poucos. Bom, então vamos a mais um dos acontecimentos que inevitavelmente marcaram a minha vida. Tá tudo certo aqui, né? Beleza. Eu tinha aproximadamente de 15 para 16 anos. Acredito que não mais do que isso. O engraçado é que me oriento pelas casas que morei para saber a minha idade em determinado momento. Lembro-me que nessa época eu enfrentava questões muito perturbadoras para uma adolescente. Apaixonada por um rapaz que não tinha olhos para mim, e juntamente com isso vieram a insegurança, baixa autoestima e muita, mas muita timidez. Eu era muito introvertida, mas sabia me relacionar. Sempre tive poucos amigos, mas os poucos são muito especiais e impressionantemente leais, feito elo de alma mesmo. Não diria que eu era uma adolescente problemática, mas as mudanças hormonais, juntamente com a necessidade de aceitação e a sensação de solidão e deslocamento do mundo à minha volta, acabaram por me levar ao consultório de um psicólogo a pedido da minha mãe. Não era nada demais. A sessão era só um dia da semana. Eu falava, ele ouvia e anotava em uma folha que ficava em uma prancheta de madeira. Eu gostava de ir ao psicólogo. Sentia que estava escrevendo minha vida e que a vida estava em movimento. Decidi que mudaria de colégio, que eu sairia do colégio que era próximo à casa que eu morava com os meus pais e me mudaria para um colégio distante. Foi quando fui morar com uma prima, com quem eu me dou muito bem. Somos como irmãs. Fomos criadas juntas pelos meus pais. Ela já estava casada com um traste, diga-se de passagem, que a agredia de forma psicológica e física, com quem ela tem 3 filhos. Analisando com mais maturidade hoje, acho que me mudei para lá porque tinha muito medo dele machucá-la de forma mais grave e talvez a minha presença lá o intimidasse. Não porque eu era ameaçadora naquela época, o que também não sou agora, com os meus 1,60 m de altura, né? Mas imaginei que talvez ele ficasse com medo de eu contar para o resto da família que ele a agredia. Mas eu estava enganada. Presenciei muitas coisas ruins naquela casa.
mas estar na companhia dela e das crianças eram tão revitalizantes para mim que eu continuei, tentando ignorar alguns episódios que eram recompensados por momentos de inteira paz quando ele não estava em casa. Ele viajava e pescava muito, o que me fazia acreditar que ele também a traía. Bom, em um sábado ele saiu logo pela manhã e fomos arrumar a casa, ela e eu, uma arrumação tipo faxina. Arrumamos tudo e acabamos bem tarde. Fizemos um almoço bem gostoso e depois de comermos, ela colocou as crianças para dormir em um dos quartos, conversamos um pouco e depois eu fui tomar um banho e pedi para ela secar o meu cabelo. Ficamos no quarto onde eu dormia, que era próximo à cozinha. A sala ficava ao lado da cozinha e depois da sala ficava o quarto onde estavam as crianças que dormiam. Me sentei de frente ao espelho e ela, com o secador em punho, começou a secar meu cabelo. Foi quando o marido chegou, feito uma tempestade. Brigou por um motivo que sinceramente nem me lembro. Eu acredito que tenha sido ofuscado pelo que aconteceria em seguida, sabe? Felizmente, ele só falou e esbravejou, e logo saiu batendo a porta da sala. Aliviadas por ele já ter ido, nos entreolhamos pelo espelho e, sem dizer uma palavra, ela logo recomeçou a secar meu cabelo. Ai, de repente, percebi um som incomum, meio que distorcido pelo som do secador. Então pedi a ela que desligasse o secador porque eu estava ouvindo alguma coisa. Pensei que talvez fossem as crianças que teriam acordado com os gritos do pai. Mas após ela desligar o secador, por 1, 2, 3 vezes, nada ouvimos além do ruído do motor da geladeira na cozinha. Só que de repente o som pareceu mais nítido e mais alto. Então ela desligou o secador uma 4ª vez e ficamos olhando para a porta do quarto que estava aberta para ver se conseguíamos identificar esse som. Foi quando ouvimos novamente e agora sem a interferência do secador. Era um choro de mulher que pareceu estar vindo da sala e que, para o nosso desespero, se aproximava e ficava ainda mais alto, como se estivesse indo em nossa direção. A voz feminina repetia, ai, 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 só que em forma de um choro muito sentido e ininterrupto. Ficamos em desespero, sem ter para onde fugir. Me esgueirei no canto da parede, já sentindo as lágrimas, tampei o rosto com as mãos, porque eu sabia que o que quer que fosse a dona daquela voz, a qualquer momento ia surgir na porta do quarto e nós a veríamos, porque aquele choro estava se aproximando. Cadê? Me perdi. Tá, meu coração disparava. Meu coração dispara só de relatar isso. O medo é um sentimento horrível, né? Então ouço a voz firme e alta da minha prima. Sangue de Jesus tem poder! E imediatamente o choro, que já durava alguns intermináveis segundos, cessou. Ainda assustadas, olhávamos para a porta do quarto, imaginando, sei lá, que o choro voltasse, né? Mas não voltou. Ouvíamos só o som da geladeira. Desisti de terminar o cabelo. Eu estava assustada demais para isso. Em seguida, criamos coragem e fomos até o primeiro quarto e passamos pela sala, clamando a Deus para não ouvirmos e nem vermos nada. Nos certificamos que as crianças ainda dormiam tranquilamente, descartando definitivamente a ideia de alguém pensar que foram elas que acordaram. Ainda em estado de choque, nos sentamos na cozinha, perguntando uma para outra o que havia sido aquilo. E depois ficamos em silêncio enquanto bebíamos suco, porque nem ela e nem eu tínhamos uma resposta. Ou temíamos dizê-la, né? Terminamos o suco e minha prima foi lavar os copos e assim que abriu a torneira, veio um grito ensurdecedor de dentro da torneira.
Corremos para fora, deixando a torneira ligada. Mas depois do grito longo e alto, no momento em que ela abriu a torneira, o que se ouvia era somente o som da água jorrando abundantemente sobre a pia de alumínio. Observação: sempre pensei que pudesse ser algum espírito que se identificou com a vida triste da minha prima e que naquele momento, logo após tantos palavrões e xingamentos ditos por seu agora e felizmente ex-marido, o atraiu para casa. Felizmente Jesus nos livrou de ver, ou sei lá o que, esse espírito aí que queria tentar ir até o nosso quarto. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam de dar o like. Tá, esse choro, tudo bem, estranho. Falava, ai, 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 era um choro de lamento numa voz feminina, beleza. Esse negócio da torneira não seria, em vez de ser um grito, seria um... Ai, eu não sei explicar, mas um ar que ficou na torneira e a hora que abre, sabe, às vezes faz... Sabe, assim, até a água descer... Algo do tipo, quem é encanador ou entende dessas coisas, explica se isso é possível. Um barulho alto sair da torneira que pode parecer um grito. Esse negócio da torneira. Agora, isso nunca, isso nunca aconteceu, né? E nunca voltou a acontecer, senão ela veria que outra vez sai um grito da torneira ou sei lá o quê. Mas eu não sei. Agora, esse choro, eu acho difícil confundir alguma outra coisa com um choro de uma mulher falando ai, 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 lamentando, né? O que poderia ser e ainda se aproximava? Eu também acredito que por conta das brigas, dos palavrões, dessa atmosfera que o marido trazia para casa, isso atraiu coisa não muito legal. E talvez essa mulher tenha vindo com ele e ficado por ali. Atraída justamente por essa aura infeliz dele aí de, né? Sei lá. E vocês, o que vocês acham? Deixem suas opiniões aqui. Os nomes já estão trocados. Oi, Ana e Assombrados. Antes de tudo, queria dizer que amo o trabalho de vocês e obrigada por todos que acreditam e não duvidam do que passamos. Me chamo fulana, não sei. E desde sempre tive uma vida muito ativa em relação à espiritualidade. Sou católica, praticante. E desde os meus 8 anos tenho contato com o outro lado do mundo. A primeira aparição... peraí, que eu acho que eu tô com isso aqui na tela. Vamos lá. Aí. A primeira aparição que vi foi linda. Uma garotinha de roxo, um anjo. Bom, continuando, nunca tinha percebido que tinha um dom. Consegui perceber há pouco tempo e então a minha vida virou uma bagunça. Eu não sei se por conta de eu saber, mas ficou uma loucura. Há 2 anos atrás comecei a namorar um rapaz que sinceramente eu nunca senti nada por ele. Vou chamá-lo de Maledito. Bom, com uns 5 meses de namoro já percebi coisas diferentes. Eu passei exatos 3 dias com o corpo totalmente arrepiado. Eu não conseguia nem tomar banho ou dormir. Depois de se passar esses 3 dias, eu vi o Maledito e com ele eu vi um homem negro de mais de 2 metros de altura. Ele me olhava de uma forma horrível, não sei, mas desde sempre eu sinto que aquilo era a morte nos rondando. Não tenho experiência com isso, mas é o que eu sinto. Maledito sempre me maltratava, me tratava como um lixo, e eu sinceramente no momento não entendia o porquê que eu ficava com ele, mas hoje eu entendo. Foram 3 anos de sofrimento Gente, com uma pessoa se fica 3 anos ainda? Foram 3 anos de sofrimento contínuo e por um milagre a minha mãe conheceu a oração da Nossa Senhora do Desterro. Ela rezou por exatos 40 dias e, bom, digamos que ela também foi muito atacada espiritualmente, mas foi o que me livrou.
Um dia, enfim, consegui terminar com ele, pois antes eu não conseguia, nunca o amei, mas algo me prendia, algo que não deixava eu sair daquele precipício. Depois de uns tempos, sozinha, eu realmente percebi o poder que tinha e quão era lindo o poder que eu tinha. E o quão era lindo e horrível ao mesmo tempo. Eu previ a gravidez de uma amiga sem nem saber que ela tinha um parceiro. E eu e minha mãe criamos uma união gigantesca. Eu era muito atormentada nas noites, com pessoas me olhando, me chamando, me tocando, me puxando. E era ela quem estava ali para me amparar sempre. Depois de 1 ano e pouco sozinha, encontrei o fulano, meu atual namorado. E ele me disse que tinha uma missa de cura e libertação em um tal local e ele adoraria me levar. Então eu fui à missa, foi normal, linda, e no final o padre dava a bênção individual enquanto eu estava na Enquanto eu estava na fila, olhei para frente e vi uma senhora caindo e várias pessoas caíam. Aquilo me assustou. Fui e caí no espírito. Aquilo foi a melhor coisa da minha vida, mas como já diz o nome da missa, cura e libertação. As coisas começaram a aparecer, mas não era devagar, era tudo de uma vez. Era não, ainda é. Eu fui nessa missa numa quarta-feira e na quinta à noite estava dormindo quando senti uma presença e virei e vi o espírito de um outro ex meu me pedindo perdão. Mas ele não está morto, ele está vivo. E até hoje eu não entendo como ele foi em espírito me pedir perdão. Enfim, eu perdoei. Na noite seguinte eu tive um sonho com um maledito. E nesse sonho ele me confessava todos os trabalhos de magia que fez e ainda faz para mim. Ana e Assombrados, eram tantos trabalhos feitos que não tinha como contar. Tinha foto da minha família, dos meus animais, de mim, de tudo. Foi horrível. E eu vi uma senhora. Ela tinha feito tudo aquilo para mim em nome dele. E depois disso a minha vida virou uma bagunça. Tudo piorou. Estou vendo muito mais do que via antes. Estou tendo pesadelos todas as noites. E eu sinto hoje. Hoje eu sinto que ele ainda faz coisas para mim. No meio dessa loucura, um dia, estava eu sentada no banco de fora de casa, local que quase nunca vou, então eu senti algo em mim. Estava com a minha cachorrinha no colo, ela se agitou e eu logo percebi algo de errado. Quando me virei, tinha uma borboleta linda. Uma borboleta linda, não sei o que lá, da cor do meu cabelo. Laranja, perfeita. E aí eu tirei do meu cabelo, coloquei no banco e ela começou a morrer na minha frente. Foi algo muito triste para mim, pois os animais são muito importantes. Então eu disse: mãe, alguém vai morrer. E no sábado da semana aconteceu um assassinato de uma pessoa incrível que era muito amigo da minha família. Foi horrível a forma que ele morreu. Hoje, dia 18 de abril de 2019, completa 5 semanas que não tenho paz. Toda semana eu fico doente, está sendo algo insuportável. Na primeira semana eu senti uma dor insuportável no lado direito da barriga. Fiz exames de todo tipo e nada, pois eu não tenho apêndice e nem o rim direito por conta de um câncer que tive quando criança. Os médicos não sabiam o que fazer. Na segunda semana fiquei internada por conta dessa dor. Eu chorava de dor, foi horrível. Na terceira semana eu saí com o fulano e fui picada por uma abelha num local onde ninguém é picado. E inchou muito. Não foi pouco não, foi demais. Na quarta semana tive uma dor de estômago horrível. Passei a noite vomitando. E por fim, na última semana, o meu dente do siso piorou de uma maneira que eu nunca ficou. Meu rosto ficou parecendo uma bola. E detalhe, esses acontecimentos sempre ocorriam entre quinta e sexta-feira.
E durante esse tempo, enquanto eu dormia, eu vi a senhora que vi no meu sonho, que tinha feito os trabalhos em nome do meu ex, me olhando enquanto eu dormia. Ela era horrível e ela estava do lado de um homem, mas ele não era normal. Ele media por volta de 1,75 de altura, mas a pele dele era igual a de um lobo, meio esverdeado, horrível. E nessa mesma semana que vi esses dois seres, a minha mãe sonhou com uma legião de espíritos que me seguiam, e quem estava no meio era o homem. Ah, não é de lobo, é de lodo. Era um homem que era igual um lodo, meio esverdeado. Então era esse homem de lodo. Bom, eu não sei o porquê, mas sinto que o que fizeram para mim foi para me matar. A minha vida não tem mais paz, mas eu não vou desistir, pois eu sou filha de Deus e Ele me colocou aqui para mostrar a todos que qualquer pessoa pode ser forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eles me cercam. Às vezes penso que vou ficar louca, mas sinto que Deus me deu esse dom para ajudar as pessoas. E eu sei que estou ajudando todas que me aparecem, mas confesso, às vezes é difícil. Eu pego tantas coisas das pessoas, as tristezas, as dores, as raivas, com apenas um abraço. Eu me carrego de tudo de ruim que a pessoa tem. Mas às vezes consigo passar minha força para a pessoa que abraço. Isso é lindo, mas me deixa exausta. Bom, Ana e Assombrados, esse foi meu relato. Eu resumi muito porque senão daria um livro. Já sofri muito, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Às vezes penso em desistir, mas eu não sou do tipo que sai correndo de uma guerra. Vou lutar até o final, mesmo que isso custe a minha vida. Sou uma serva de Deus e farei o que Ele quiser, até o meu dia final. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Você não sabe o quanto é importante para mim. Você me ajudou muito. Você e o Matheus, é claro, mas você em principal. Você é linda por dentro e por fora, tem uma luz gigantesca, é um anjo. Obrigada, gente. Imagina, é cada gente que a gente quer enforcar. O que vocês não imaginam? Pareço um anjo, é por dentro. É cada conselho que eu quero dar pra galera que vocês nem imaginam. Brincadeira. Não tão brincadeira assim. Um beijo pra você, muito obrigada. Vamos anotar aqui que eu... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos para este relato aqui. Peraí, esse daqui, beleza, contei esse, agora vamos para esse. Vamos ver aqui o que é. Blumenau e a Cruz. Olá, Ana e Assombrados, esse é o meu segundo relato no canal. O primeiro foi de Maledite, mas hoje eu trago um daqueles relatos de intervenção divina, que são os meus preferidos. Não há nomes no relato a não ser da cidade, que se faz necessário para a compreensão. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina, ela falando. Moro desde que nasci, e isso já faz mais de 5 décadas. Blumenau tem sua colonização alemã e já foi um dos maiores polos têxteis do país. Infelizmente, somos marcados por grandes tragédias da natureza, mas que contribuíram para fortalecer o nosso povo trabalhador, descendentes destes imigrantes. A famosa festa Oktoberfest teve início após uma das tragédias, para comemorarmos mais uma superação. Em novembro de 2008, aconteceu a maior tragédia em toda a região, que afetou em torno de 60 cidades e mais de 1,5 milhão de pessoas no estado de Santa Catarina. É isso? 9.390 pessoas tiveram que abandonar suas casas. 2 meses antes da tragédia, iniciaram as chuvas e no dia 22 de novembro chegou a grande tormenta. A terra já estava encharcada por 2 meses consecutivos de chuvas contínuas e o alto volume pluvial num único dia trouxe a terra abaixo. Nossa região parecia um grande sorvetão se desmanchando. Eram deslizamentos por todos os lados.
Aqui no Vale do Itajaí somaram muitas mortes. A maioria de nós tivemos pelo menos um familiar ou um amigo com a vida ceifada. Eu perdi o meu pai e a minha madrasta, que tiveram sua casa completamente soterrada. Levamos 2 semanas para conseguir encontrar os corpos sob a lama. E era muita lama. A população estava arrasada, desconsolada. Se não bastasse as perdas materiais, as vidas ceifadas e hospitais lotados tiravam as forças de todos. Ruas obstruídas, era difícil chegar ajuda e grande parte do socorro aconteceu pelo ar, com helicópteros. Em meio ao caos, chegou um sinal nos mostrando que não estávamos sós e que mais uma vez iríamos superar. E superamos. Ana, em anexo estou colocando uma foto do sinal. Por gentileza, mostre aos assombrados para compreensão. Peraí, deixa eu pegar então aqui uma imagem. Calma aí, gente. Vou baixar aqui para colocar aqui para vocês. Só um minuto. Vou deixar aqui, tá bom? Então, essa gigantesca cruz formada por vegetação foi o que sobrou em um dos inúmeros deslizamentos. Observem que são árvores grandes, pesadas, e o morro onde a cruz se formou tem um desnível bastante considerável. Deslizamentos como estes só param quando tudo chega embaixo, pois é muito barro, pedras, árvores. Não há nada que consiga parar, a não ser a própria base do morro. Observem que acima dos 2 braços da cruz, o deslizamento interrompeu para formar os braços e continuou abaixo dos braços. Isso é fisicamente impossível. No momento que o deslizamento inicia, nada para até encontrar um obstáculo com capacidade, um lugar plano, sem declive. O mesmo aconteceu no corpo da cruz, na parte vertical. Não acham muita coincidência o fenômeno parar o deslizamento e reiniciar abaixo dos 2 braços e do corpo da cruz, com precisão? Volto a afirmar, isso é fisicamente impossível. E mais impossível ainda é acontecer nos 2 braços e no corpo da cruz, simultaneamente e com precisão. E pergunto, onde foi parar todo o entulho da parte superior, acima do braço? Só Deus para promover tal façanha. Eu sei que a primeira coisa que dirão é se tratar de uma fotomontagem. E eu garanto não ser, pois eu mesma não acreditava quando as imagens começaram a aparecer na mídia e fui até o local ver com os meus próprios olhos. E eu fiquei embasbacada. Assombrados, se colocarem na internet as palavras Blumenau Cruz, encontrarão as imagens, inclusive um vídeo de uma famosa apresentadora de um programa matinal de televisão que fez uma matéria sobre o fenômeno. Encerro o relato com a certeza que, para Deus, tudo é possível. A física não existe. Obrigada, assombrados, pela atenção e obrigada, Ana, por seu trabalho e dedicação. Um beijo para você, muito obrigada. Até eu vou ver agora aqui. Nossa, é bem certinho, né? Bem certinho. Um sinal? O que vocês acham, gente? Interessante. No que vocês acreditam? Coincidência? Ou realmente houve um sinal, alguma coisa aí? Vamos ler mais um relato. A mentira que virou verdade. Que será? Que será? Que será? Os nomes já estão trocados. Oi, Ana, meu nome é fulana, tenho 20 anos e moro em uma cidade pequena do Nordeste.
Meus familiares me contam que quando eu era mais nova, eu via coisas que os outros não viam, principalmente aparições de crianças. Mas quando eu completei 5 anos, eu parei de ver e segui a minha vida normalmente. Sempre gostei de ficar na casa dos meus avós, passava mais tempo lá do que em casa. Eu era o xodó da minha avó. Quando eu tinha por volta de 11 anos, eu gostava de inventar histórias de terror para minha prima. Os nomes estão trocados. Eu gostava de inventar histórias de terror para minha prima Kátia, que era mais nova, deveria ter uns 7 anos na época. Ela morria de medo. E como eu era sapeca, eu falava que na casa dos nossos avós tinha espíritos que ficavam embaixo dos móveis que viriam para puxar a perna dela. E em um sábado, meu avô havia saído de casa e não voltaria por uns dias. Então eu e minha prima iríamos ficar na casa fazendo companhia para nossa avó, já que a casa ficava em um local completamente deserto, nem sinal de vida nas redondezas. E eu continuava fazendo medo para Kátia. Até que a avó me repreendeu, mandando nós irmos dormir porque já estava tarde. Então eu e Kátia ficamos em um quarto, cada uma em uma rede. Agora começa o sobrenatural. Em determinado momento da noite, eu acordei com uma enorme claridade repentina, mas não dei importância já que eu estava com muito sono. Então meu lençol começou a ser puxado muito lentamente. Bem lentamente, quase imperceptível. Vitório bravo. E em um sussurro um sussurro sinistro começou a chamar meu nome bem suavemente. Fulana, fulana, fulana. O último foi bem arrastado. Fulana. A princípio eu pensei que fosse a Kátia tentando se vingar, mas quando eu me virei para olhá-la, ela estava em um sono profundo. Eu olhei para a parede e vi uma listra de luz muito forte. Sua claridade era de cegar, mas eu não sabia de onde vinha, pois a casa estava com todas as lâmpadas desligadas. Não poderia ser de nada do lado de fora, pois não havia casas próximas e nem postes de luz. Aquela luz vinha da parede. Meus pés ficaram frios. Comecei a sentir um medo que nunca havia sentido na vida, e o sussurro continuava. Com mais frequência. Fulana, fulana, fulana. Depois do que parecia ter sido uma eternidade, o sussurro cessou. Quando eu estava quase dormindo, eu escutei a Kátia falar. Para, fulana, isso não tem graça. Você está me assustando. Eu me virei para o lado onde a rede dela estava e perguntei o que ela estava falando. E ela falou, para de puxar meu lençol e de sussurrar meu nome, isso não tem mais graça. Eu falei, peraí, eu me virei pro lado onde a rede dela estava e perguntei o que ela estava falando. Sei lá, e falou, pare de puxar meu lençol e de sussurrar meu nome, isso não tem mais graça. Aí eu já não sabia mais o que sentir, pois eu não havia feito nada daquilo. Ela também passou por isso. E o que ela escutou foi o mesmo que eu escutei. A diferença era que dessa vez era com o nome dela. Olhei para a parede e o que antes era só uma fina linha de luz, agora estava aumentando o tamanho. Eu e a Kátia ficamos no chão, uma abraçada à outra, ambas morrendo de medo. E os sussurros continuavam. A noite parecia que nunca ia ter fim. Quando fomos dormir, já estava amanhecendo o dia. E a nossa avó nos chamou para tomar o café. Nossa avó não tinha visto nenhum clarão de luz, então decidimos manter tudo em segredo, para não assustar nossa avó. O tempo passou e toda vez que eu ia lavar a louça, eu sentia que tinha alguma coisa abraçando as minhas pernas por debaixo da pia. Ou até mesmo me sentar à mesa para comer, eu sentia alguma coisa arranhando as minhas pernas. Isso durou dias, mas eu não contei para ninguém. Pois eu não queria mais assustar a Kátia, pois aparentemente só eu que sentia essas coisas. Até que chegou o dia que meu avô voltou e eu pude finalmente sair daquela casa. Nunca mais eu contei histórias de terror para ninguém depois daquele dia. A minha avó já havia me falado que naquela casa sempre tinha coisas sem explicação que aconteciam, porém já fazia muito tempo que não se manifestavam.
Quando eu contei histórias de terror para assustar a minha prima mais nova, a brincadeira despertou alguma coisa por lá. Porque as minhas brincadeiras eram pesadas, do tipo que fazia qualquer criança chorar. Mas eu aprendi a lição. Detalhe, toda vez que eu tenho um sonho assustador, o cenário do meu pesadelo é a casa dos meus avós. E isso continua até hoje. Obrigada pela atenção, espero que meu relato seja contado e que alguém nos comentários fale se já aconteceu alguma coisa parecida com eles. Sobre uma mentira que virou verdade. Obrigada pelo relato, um beijo pra você. Eu contei um relato aqui parecido com uma moça que acho que é advogada e estava trabalhando com o estagiário lá no escritório dela e eles ficavam até tarde. E ela, para dar uma zoada nele, falou que naquele escritório, em cada bico de luz, não sei o que tinha, eles encontraram um corpo pendurado, sabe? Inventou essa história, aí ele ficou morrendo de medo e foi embora. E ela ficou lá rindo disso, que ele ficou com medo. Ela inventou essa história do nada. Só que passou um tempo e ela viu que embaixo de cada bico de luz tinha um líquido. E ela estava grávida, não sei. E era estranho esse líquido. Ela passou a mão, ele era meio viscoso. E quando ela cheirou, ela foi pro banheiro vomitar, porque aquilo era podre. Só que não tinha da onde vir aquilo. Falei, poxa, não tem vazamento. E debaixo, justamente de cada bico de luz, que é onde ela falou que eram pendurados corpos. Então, meio que ela falou, a brincadeira que eu fiz com ele, que eu inventei, será que alguma coisa, tipo, foi chamar minha atenção pra eu não brincar com essas coisas, não inventar, não assustar as pessoas com isso? Eu não sei, mas sei que o negócio parece que meio que virou verdade também. E minha avó contava que não sei quem lá no sítio gostava de assustar os outros também. Então, um dia ele tava indo pela estrada de terra, né? Como que é? Andava no sítio lá. E ele correu na frente do pessoal que tava vindo. Ele foi pra frente, correu e se escondeu no arbusto. Porque ele ia catar uma pedrinha e jogar nas pessoas, pra assustar essas pessoas. Só que a hora que ele pegou a pedrinha, que ele foi ameaçar de jogar, ele tomou uma pedrada nas costas. E que ele olhou pra trás, não tinha ninguém. Ele não sabe de onde veio aquela pedrada. Tipo, ele queria assustar os outros, mas ele que foi o assustado. Tem a pior quaresma da minha vida. Achei a pior férias. Por que não achou? Se tá lá, do mesmo jeito que eu escrevi, tá lá. Mas não acha. Tem que ficar digitando. Não acha. Pior. Férias. Buscador. Bom. As piores férias da minha vida. Olá, Ana, tudo bem? Sou eu, amiga do Diego. Vou contar agora algo que aconteceu comigo quando eu fui para uma excursão para o Beto Carreiro World. Quem já foi no Beto Carreiro? Eu nunca fui. Eu tinha por volta dos meus 15 anos. Essa excursão seria 3 dias e 3 noites com direito ao hotel, ônibus que levava e ia buscar no parque. Que delícia. E o que eu vou contar aconteceu no hotel onde ficamos hospedados. Vamos ao acontecido. Voltamos às 6 horas do primeiro dia no parque. Estávamos animados, mas também muito cansados. Jantamos e fomos direto para o quarto. Me deitei e adormeci logo. Mas acordei um tempo depois sentindo um frio muito grande. Parecia que eu estava deitada em uma pedra enorme de gelo. Fiquei em pé na cama, abri o armário, que era daqueles que é por cima da cama, e o armário é logo embaixo da cama. Fiquei em pé na cama, abri o armário, que era daqueles que é por cima da cama, e o armário é logo embaixo... Aqueles que é por cima da cama é o armário e logo embaixo é a cama. Armário em cima, cama embaixo, tá. Bom, o abri, peguei um edredom e quando me virei, dei de cara com 5 crianças. 2 meninos e 3 meninas. Eles estavam parados de pé em frente à cama. Pera só um minutinho. Mateus, é você que está escutando música alto ou é vizinhos? Você está me ouvindo?
Vou cantar junto aqui. Peguei o edredom e quando me virei, dei de cara com 5 crianças, 2 meninos e 3 meninas. Eles estavam parados de pé em frente à cama. Assim que eu os vi, fiquei paralisada e meus olhos começaram a pesar e foi fechando aos poucos. Fui sentindo meu corpo leve e senti minha costa tocar o colchão da cama. Ainda de olhos fechados, comecei a sentir mãos passando pelo meu rosto, braços, cabelos e barriga. As mãos geladas passavam pelo meu corpo bem devagar, até que do nada comecei a sentir meu cabelo ser puxado e cada vez puxava mais forte. Enquanto puxava meu cabelo, comecei a ouvir eles falando, mas não conseguia entender, pois as vozes se misturavam com sussurros. Comecei a tentar conversar com elas, mas foi um super erro. Ao perguntar, vocês precisam de ajuda? Os murmúrios e sussurros delas se tornaram gritos e os puxões de cabelo se tornaram mais fortes e mais agressivos e comecei a sentir arranhões em meus braços e minha barriga. Isso tudo eu ainda de olhos fechados. Estava sentindo dores horríveis, era como se estivessem passando com força a ponta de uma faca na minha pele. Meus cabelos estavam sendo puxados com tanta força que eu estava sentindo como se a minha pele estivesse se rasgando, como um escalpelamento. Eu já estava desesperada, sentia meu rosto encharcado de lágrimas. Eu gritava, mas o som dos meus gritos não saía. A dor era tanta que nem das orações eu conseguia me lembrar. Só conseguia pronunciar mentalmente: Deus, Deus, Deus. De tanto mentalizar o nome de Deus, fui aos poucos conseguindo abrir meus olhos e assim que focalizei o teto do quarto, vislumbrei, colado no teto do quarto, o rosto de um homem e do entorno de seu rosto começou a sair uma luz muito brilhante que foi clareando e clareando até que tomou conta de todo o quarto. Comecei a ouvir um canto de coral de igreja e então toda dor e sofrimento passou. E a luz foi se apagando e quando o quarto voltou ao normal, as crianças tinham desaparecido. Levantei desesperada e saí do quarto. Mas aí tem uma parte que agora, quando eu lembro, me faz rir muito. Assim que saí do quarto, dei de cara com um homem. E ele levou um baita de um susto que chegou a cair sentado no chão. Coitado. Imagina você dar de cara com uma garota de camisola branca, simples, com os olhos esbugalhados e com os cabelos parecendo que tinha levado um choque. Abaixei-me encostando na parede ao lado da porta e voltei a chorar. Meus pais, que estavam ainda dormindo no quarto, me ouviram chorar e ao acordar não me viram na cama e me encontraram do lado de fora aos prantos, com o cara já calmo tentando me consolar, o cara que tinha caído no chão de susto com ela. Ainda ficamos naquele hotel mais 2 dias, mas eu só aceitei ficar porque trocamos de quarto. PS, é verdade sim, Ana. Do outro relato. Infelizmente esse homem, filho de uma mãe, fica me atormentando com essa maldita música. Eu já tentei de tudo que você possa imaginar para ele me deixar em paz. Já orei, já mandei fazer uma missa para ele, já botei a música, já chamei para dançar, mas nada mesmo faz esse efeito. Ele apenas fica parado atrás de mim cantando essa maldita música. Se eu vou pra cozinha, ele tá atrás de mim. Se eu vou pra sala, ele tá atrás. Se eu vou pro shopping, ele tá atrás. Se eu for pra PQP, ele tá atrás. E isso das 8 à meia-noite. Mas como lhe disse, já consigo viver a vida normalmente. Não me incomoda mais como antes. Obrigado por ler meu relato. Adoro você. Nunca se atreva a cancelar o canal. É o melhor canal do YouTube. Não só do YouTube, mas do Brasil. Porque nem na TV tem canal que presta. Muito obrigada. Um beijo pra você. Isso que ela falou do cara, pra quem não viu, eu vou gravar esse relato, tá? É que ela falou que desde os 11 anos de idade dela, há 22 anos, na verdade, há 22 anos, todos os dias, das 8 da manhã à meia-noite, ela já acorda com o cara cantando a música Caderninho do Erasmo Carlos. E ele canta o tempo todo, até meia-noite. Meia-noite, ele desaparece.
E isso é todos os dias, há 22 anos. Desde um dia quando ela tinha 11 anos, 11 ou 8 anos. E ela acordou e esse cara tava sentado lá, um espírito, cantando essa música. Daquele dia em diante, ele nunca mais foi embora. Ela já tentou de tudo, missa, oração, tudo. Ele não fala o nome, ele não fala o que quer, não fala nada, só vê ela cantando. Inclusive, ele deve estar aí cantando agora, né? Porque não deu meia-noite ainda, ele tem mais 1 hora pra cantar ainda. Deve estar cantando. Você já tentou gravar? Deixar uma câmera? Pedir pra ele falar no gravador? Eu não sei, gente. No Ouija. Não precisa. Se ele canta do teu lado, não precisa do Ouija. É só ele falar. Só ele querer falar, né? Gente, essa história é muito louca. Já tem um aberto aqui, que é O Ser Estranho. Ele é curtinho, tá? Oi, Ana, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Moro em um pequeno município de Santa Catarina. Esse relato que vou contar aconteceu, não lembro ao certo, mas foi no final de 99 e começo do ano 2000. Eu tinha entre 19 e 20 anos, hoje eu tenho 39. Tudo começou em uma paralisia do sono. Acordei e quando dei por mim, estava deitado de lado, sem poder me mexer. Abri o olho e vi uma criatura, aparentemente mais alta que eu, de perfil em relação ao meu campo de visão. A única coisa que via era a região que ficava a 1 palmo acima da linha da cintura e mais ou menos 2 dedos abaixo da linha da cintura. Como? A única coisa que via era a região que ficava a 1 palmo acima da linha da cintura e mais ou menos 2 dedos abaixo da linha da cintura, tá? Pra cima era verde escuro e escamoso. Da linha da cintura para baixo era peludo, com pelos longos, mais ou menos como a figura mitológica do Pan, sabe? Na hora, eu fiquei gelado de medo, quando minha atenção foi chamada para a janela do meu quarto e eu vi uma luz oscilando para cima e para baixo. Foi quando, em pensamento, pedi ajuda para aquela luz. Ela parou de oscilar e inundou o quarto com uma luz branca que me ofuscou, forçando a fechar os olhos, entende? Sabe? E foi quando eu senti algo pontiagudo espetando as minhas costelas, que apesar de dolorido, foi por poucos segundos. Então abri os olhos e o quarto estava na mais completa escuridão e eu estava sozinho lá. Até hoje não sei o que era aquilo. PS, sou fã do seu canal, um beijo pra você e um abraço energético, que transmite boas energias. Pro Matheus. E obrigado por ler o meu relato. PS2, algum tempo depois eu fiquei sabendo que aquela luz era o meu protetor. Que beleza! Credo, que bicho era aquele? Escamoso da cintura pra cima e peludo da cintura pra baixo. Ai. Alguém já viu algo parecido? Fala pra gente aí. Bom, a borboleta preta gigante, segundo o relato. Uma vez estava com os meus pais almoçando em um restaurante em nossa cidade. Na época eu tinha uns 16 anos de idade. Ainda era cedo, não havia muita gente. De repente, uma borboleta preta gigante passou entre os meus pais. E eu me espantei com aquilo, pois era muito grande e um tanto desengonçada para voar. Fiquei observando a reação dos meus pais e dos garçons que estavam por perto e percebi que ninguém parecia ter visto o que eu acabava de presenciar. Então resolvi perguntar para os meus pais se eles não tinham visto aquela enorme borboleta preta. E eles disseram que não. Eu ainda falei, mas ela acabou de passar aqui no meio de vocês e saiu pela janela. Eles ficaram olhando em volta, mas realmente não viram nada. Logo um garçom se aproximou e eu perguntei se ele havia visto uma borboleta grande e ele também respondeu que não tinha visto nada.
Bom, achei um absurdo, mas aos poucos comecei a entender que se tratava de mais um possível aviso para mim. Resultado, poucos dias depois, outro parente de terceiro grau faleceu. Ainda com o relato de borboleta preta gigante, dessa vez aconteceu há menos de 2 anos. A minha avó estava na casa dela fazendo as suas coisinhas quando perdeu o equilíbrio e caiu, se machucando muito, precisando ser hospitalizada com urgência. No hospital, o médico informou que ela precisava fazer uma cirurgia, pois havia quebrado a bacia ou algo parecido. O médico, porém, alertou que devido à idade, 86 anos, e ao trauma sofrido, minha avó corria um sério risco de morrer fazendo ou não a cirurgia. Se ela não fizesse, poderia morrer em 10 ou 15 dias. E se fizesse, morreria na mesa de cirurgia. Mas existia aquele 1% de chance de dar certo, e a família optou pela realização da cirurgia. Realizado o procedimento com sucesso, minha avó foi encaminhada para a UTI, procedimento considerado normal após uma intervenção cirúrgica para uma pessoa da idade dela. Minha avó permaneceu 7 dias internada na UTI e por volta do 6º dia eu estava em minha casa e vi uma borboleta preta enorme parada na parede de casa, acima da porta da garagem. De cara eu não gostei, pois as minhas experiências anteriores com borboletas pretas gigantes não foram boas. Então, para a infelicidade de toda a família, no dia seguinte veio a triste notícia de que a minha avó havia falecido, fechando exatamente uma semana na UTI. Ficando exatamente uma semana, fechando. Seria aquela mariposa escura, assim, que é grandona? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.